Se a pessoa que você ama te humilha na frente de 1000 estranhos, mas nenhum deles sabe a verdade sobre você. Segredo: quem é realmente o tolo? Aquele que zomba ou aquele que tem algo a proteger? Dizem que as feridas mais cruéis são aquelas que você nunca vê chegando. Para Emma Harper, aquela ferida chegou esta noite em um salão de baile que brilhava com diamantes, risos e as crueldades sussurradas dos ricos. E poderoso. O lustre brilhava como pingentes de gelo acima dela, lançando uma luz fragmentada sobre suas mãos trêmulas. E o linho passado de seu vestido emprestado. Mas nenhuma quantidade de glamour poderia esconder o frio no ar quando ela ouviu a risada do ex-marido, aguda e fria, cortando a sala. Deveria ser uma noite de celebração. A elite da cidade se reuniu no evento anual Silver Hearts Charity Gala, um evento deslumbrante realizado no Grand Regent Hotel, onde smokings e vestidos de baile varreram pisos de mármore e champanhe. Fluía como água. Emma, convidada por uma amiga, esperava se misturar discretamente. Respirar por uma noite sem a sombra de um coração partido. Ela não esperava que Ben Kingston, seu ex-marido, estar ali, e muito menos ser o centro das atenções, mantendo a corte com sua nova namorada em seu braço. Ela notou primeiro, quando uma onda de risos irrompeu perto do bar. Ben sempre amou uma multidão. Ele parecia ainda mais seguro de si do que durante o casamento. Queixo afilado, terno perfeitamente ajustado, braço facilmente enrolado em volta. A cintura de uma mulher que parecia nascida para o tapete vermelho. O coração de Emma batia forte no peito quando Ben a viu e, deliberadamente, levantou o copo em um brinde zombeteiro. Olá a todos, ele chamou, sem se preocupar em abaixar o copo. Parece que alguém está aproveitando o buffet pós-divórcio. Sua namorada conteve uma risadinha e o grupo ao redor deles riu, ansioso para fazer parte da brincadeira. Emma sentiu uma onda de calor se espalhar do peito para o rosto. Bochechas. Ela queria encolher, desaparecer, ficar invisível em uma sala, onde a invisibilidade parecia impossível. Ela tentou se virar para ignorá-los, mas Ben não tinha terminado. Sério? Emmy, você deveria experimentar uma salada. Você costumava se importar com sua silhueta. Suas palavras ecoaram mais alto do que o quarteto de cordas tocando, perto da pista de dança. Ela podia sentir dezenas de olhos se voltando para ela, olhando de cima a baixo, catalogando cada libra, cada curva que não existia há um ano. De repente, o quarto pareceu pequeno demais, claro demais, barulhento demais. Emma agarrou seu copo, a água dentro dele tremendo tanto quanto sua mão. A vergonha estava sufocando, um peso sufocante e pesado pressionando suas costelas. Na noite em que ela esperava que fosse uma pausa da dor, tornou-se um palco para a humilhação de seu ex-marido realizado para um público de a melhor de Manhattan. Ela quase conseguia ouvir os sussurros. É a ex-mulher do Ben Kingston. Ela ganhou tanto peso. Ela não era instrutora de yoga? O que aconteceu com ela? Cada comentário era um pequeno corte, mais uma prova de que sua vida estava saindo do controle. Emma pensou que já tinha conhecido a humilhação antes. O dia em que Ben pediu o divórcio a destruiu, mas era algo particular. Um final frio e amargo na sala de estar do apartamento que antes chamavam de lar. Isso era diferente. Era uma execução pública pela fofoca, pelo riso, pela crueldade casual de pessoas que nunca conheceram a perda real. Ela queria gritar. Ela queria correr. Mas acima de tudo, ela queria se esconder. Seu corpo, um corpo do qual ela já se orgulhara, havia se tornado alvo de ridículo. Ela pressionou a mão contra o estômago, sentindo leve, mas inconfundível inchaço sob o tecido. Ela estava grávida de apenas alguns meses, mas sua forma já havia mudado, e ela fez tudo o que pôde para escondê-la. O que Ben e todos os outros não sabiam era que seu ganho de peso não era preguiça ou negligência. Era vida. Era esperança. Era. O futuro crescia dentro dela, um segredo que ela guardava ferozmente, mesmo quando seu mundo desmoronou. Quando Ben se virou, satisfeita com seu desempenho, a visão de Emma ficou turva com lágrimas não derramadas. Ela cerrou o maxilar,
esforçando-se para não chorar, para não se quebrar na frente deles. Ela não daria a ele nem a ninguém a satisfação de vê-la desmoronar. Garçom passou, oferecendo canipes pelos quais ela não tinha apetite. Emma balançou a cabeça, concentrando-se nos detalhes dourados o salão de baile, em qualquer coisa, exceto a risada de Ben ecoando atrás dela. Ela avistou sua amiga Megan do outro lado da sala, com os olhos arregalados de preocupação. Mas Emma não conseguia se mexer, não podia arriscar uma cena. Ela ficou paralisada. Sozinha em uma multidão de 1000 pessoas, ela se perguntou se era isso. Se era isso que ela. A vida seria agora, a ex-esposa, a piada, o objeto de pena e desprezo. Ela tentou invocar a raiva, mas tudo o que sentia era cansaço. Tão insuportavelmente cansada de fingir que estava bem, de segurar ela mesma com nada além de teimosia e esperança. Mas mesmo com o coração partido, algo profundo dentro dela recusou-se a morrer. Ela não era apenas uma esposa descartada, uma instrutora de yoga fracassada ou uma mulher que se deixou levar. Ela ainda era Emma Harper. Ela ainda estava viva. E ela ainda tinha um segredo. Uma que nenhum deles poderia imaginar. Porque a criança que ela carregava não era de bem. E quando a verdade veio à tona, quando o mundo descobriu quem o pai realmente era, cada pessoa nesta sala brilhante e sem coração veria Emma Harper sob uma luz totalmente nova. Mas, por enquanto, ela resistiu. Ela respirou. Ela manteve-se firme. E à medida que a música aumentava e as risadas diminuíam, ela fez uma promessa a si mesma. Este não era o fim da sua história. Era só o começo. Emma Harper tinha 32 anos. Mas, esta noite, em meio ao caos cintilante do Silver Hearts Gala, ela se sentiu pelo menos uma década mais velha. Se a tivesse conhecido há apenas um ano, você teria visto uma mulher diferente. Naquela época, Emma era o tipo de pessoa que todos queriam. Por aí. Energética, calorosa, sempre pronta com um sorriso. Ela ensinou yoga ao nascer do sol em um pequeno estúdio no Lower East Side, realizou workshops no parque e preencheu seus fins de semana com risos, brunches e trabalho voluntário no abrigo de animais. As pessoas a chamavam de a alma do sol. E era verdade. A vida de Emma brilhou mesmo quando seu casamento com Ben estava longe de ser perfeito. Crescendo em família da classe trabalhadora na zona rural da Pensilvânia, Emma nunca tomou nada como garantido. Seu pai era mecânico. Sua mãe limpava casas e Emma aprendeu cedo que o amor e o trabalho duro eram a única moeda real que importava. Bolsas de estudo e empregos de meio período a ajudaram a terminar a faculdade. Ela se mudou para Nova York com nada além de mochila e grandes sonhos. Determinada a construir uma vida em seus próprios termos, ela não se importava com dinheiro, status ou festas chiques. Ela queria algo real, uma vida com significado. Conhecendo bem Kingston parecia o destino. Ele era o oposto dela em todos os sentidos. Polido, confiante, nascida em uma família com riqueza geracional. Ele a conquistou com grandes gestos e promessas de aventura. No começo, parecia um filme. O romance relâmpago, o pedido de casamento ao pôr do sol, o casamento no Central Park. Emma acreditava que finalmente havia encontrado um lar definitivo, uma família própria. Ela queria filhos, risadas e um lar seguro. Abrigo das tempestades que conheceu a vida toda. Mas o casamento com Ben não foi um conto de fadas. As primeiras rachaduras apareceram. Em silêncio. Noites longas no escritório, planos cancelados, uma crescente sensação de distância que ela não conseguia superar. Mesmo assim, Emma agarrou-se à esperança, derramando amor em sua casa e em seu trabalho, tentando ignorar o frio que se apoderava de cada vez que Ben olhou para ela com aquele olhar vazio. No terceiro ano, a distância era um cânion. No quarto, era um tipo diferente de solidão. O tipo que sussurra, você não é mais o suficiente. E então veio o divórcio. Aconteceu rápido. Algumas palavras raivosas, papéis na mesa, a assinatura fria de Ben em a linha pontilhada. Ele nunca lutou por ela. Ele nunca tentou consertar o que estava quebrado.
Ele simplesmente seguiu em frente. Como se há anos juntos foram um pequeno desvio no plano perfeito de sua vida. Para Emma, o divórcio não foi apenas a perda de um marido. Foi a perda de um sonho que ela passou anos construindo, tijolo por tijolo. Os meses que se seguiram foram alguns dos momentos mais difíceis de sua vida. Emma perdeu seu apartamento. Ela perdeu clientes em seu estúdio de yoga. Pessoas que de repente tomaram partido ou se sentiram constrangidas com o drama. Ela cortou tudo. Mantimentos, hobbies, até mesmo seus lates matinais. Ela se mudou para um pequeno subaluguel, vendeu sua bicicleta favorita e a observou. Mundo se reduz ao mais essencial. Cada dia parecia uma sobrevivência. Cada noite parecia uma batalha contra o arrependimento. E, no entanto, apesar de tudo, Emma sobreviveu. Ela fez aulas extras, limpou a IRBS, trabalhou como passeadora de cães e personal trainer. Qualquer coisa para continuar, ela recusou-se a deixar que a amargura definisse. Ela recusou-se a tornar-se uma vítima. Mesmo quando ela sentia o peso da solidão pressionando-a, ela ainda visitava seus pais todos os meses. Ainda ligava sua melhor amiga Megan por horas quando as paredes se fechavam, ainda enviava cartões postais para seus antigos alunos de yoga com mensagens escritas à mão. Notas de encorajamento. Emma podia estar falida, mas não estava quebrada. O que quase ninguém sabia, o que até Megan só suspeitava era que Emma tinha um coração que não conseguia desistir. Cada dificuldade, cada decepção a transformaram em alguém mais forte. Houve dias em que ela soluçar no chuveiro, exausta e com medo. Mas ela nunca parou de se mover. Ela havia herdado a coragem e a coragem da mãe. A teimosia do pai. Mesmo com a vida desmoronando ao seu redor, ela sonhava em reconstruir. Mas não era só dificuldades que a mudaram. Era um segredo. Foi na manhã em que ela acordou sentindo-se tonta, estendeu a mão para uma gravidez teste, quase por hábito, e via as tênues linhas rosas que mudariam tudo. A princípio, ela pensou que fosse um erro. Sentou-se no chão do banheiro, olhando para o teste, sua mente girando com perguntas e dúvidas. Ela sempre quis ser mãe, mas nunca imaginou que aconteceria dessa forma. Sozinha, assustada, com nada além de esperança e um coração batendo dentro dela. Emma a manteve. Segredo fechado. Ela não contou a Ben. Ela sabia o que ele diria, como reagiria. Ele deixou claro que não queria filhos. Queria uma vida perfeita, sem bagunça e complicações. Então, Emma escondeu sua gravidez, trabalhando mais, comendo melhor, tentando proteger a si mesma e ao seu filho ainda não nascido do caos da mundo. Ela conversou com seu bebê tarde da noite, prometendo ser forte, para mantê-los seguros, não importa o que acontecesse. Emma. Corpo mudou. Seu rosto ficou mais redondo, seus quadris mais suaves, sua energia drenada por enjoo matinal e estresse. Ela se olhava no espelho, às vezes horrorizada com as mudanças, às vezes maravilhada com o milagre que crescia dentro dela. Ela usava suéteres largos, evitava festas e mantinha sua vida o mais tranquila possível. Todos os dias ela sussurrava para o filho que ainda não havia nascido: "Eu te amo. Não vou te decepcionar. Nós vamos superar isso." Agora, de pé sob os lustres na festa, Emma sentiu todas aquelas memórias girando dentro dela. A dor, o amor, a perda e a esperança. Ela endireitou os ombros, tentando se lembrar de quem era antes de Ben, antes do coração partido. Ela era Emma Harper, sobrevivente, lutadora, futura mãe. Ela não tinha dinheiro ou poder ou mesmo uma casa que pudesse chamar de sua. Mas ela tinha algo que ninguém poderia tirar dela. Ela tinha coração. E nisso, cidade cheia de tubarões, às vezes o coração era a coisa mais perigosa que você poderia possuir. O Grand Region Hotel era o tipo de lugar que as pessoas só viam em filmes. Sua entrada de mármore se estendia sob um dossel de seda bordada a ouro. As portas eram guardadas por porteiros uniformizados que acenavam com respeito silencioso e praticado. Por uma noite a cada ano,
O hotel se transformava no coração pulsante do mundo social de Nova York. A forca de caridade de Silver Art era o bilhete onde fortunas eram exibidas, alianças eram forjadas e carreiras eram feitas ou destruída por uma única palavra descuidada. Emma nunca pertenceu a este mundo. Ao passar pelas portas giratórias, ela sentiu os velhos reflexos entrarem em ação. Mantenha a cabeça erguida, os ombros para trás. Haja como se pertencesse. Mas era impossível não notar as diferenças. As mulheres deslizavam pela saguão com saltos impossivelmente altos, seus vestidos feitos sob medida e suas joias brilhando sob as luzes de cristal. Os homens estavam agrupados, bebendo uísque e falando em voz baixa e autoritária sobre fundos de hedge, arte, coleções e jatos particulares. Para a maioria dos convidados, esta noite foi um jogo. Eles desempenharam seus papéis com perfeição. Cada risada, cada elogio, cada olhar demorado era calculado. Segredos mudavam de mãos tão facilmente quanto cartões de visita. Era um circo de luxo e o mestre de cerimônias sempre foi o dinheiro. Emma examinou a sala na esperança de encontrar sua amiga Megan. Ela a vi perto das mesas de leilão silencioso, conversando profundamente com dois jovens empreendedores de tecnologia. Megan, pequena e imponente, usava um vestido vermelho fogo e o tipo de confiança que Emma só conseguia fingir. Ela acenou quando viu Emma, lançando um olhar que dizia: "Você consegue", antes de se virar para seus companheiros. Emma pairou no borda da multidão, com o coração acelerado. Ela se perguntou se alguém poderia ver através de sua armadura cuidadosa. O vestido que ela usava, um vestido azul marinho emprestado da Megan, era um tamanho maior e estava preso nas costas com um alfinete de segurança. Maquiagem feita em casa. Com as mãos trêmulas mal disfarçavam o cansaço nos olhos. Mas seu segredo, o inchaço crescente de sua barriga, permanecia escondido sob o tecido esvoaçante. O salão de baile em si era deslumbrante. Do chão ao as janelas do teto emolduravam o horizonte da cidade. As luzes lá fora brilhavam como 1000 vagalumes. Mesas redondas brilhavam, com talheres de prata, ensaiadas em suas transmissões noturnas. Emma se sentia invisível e exposta ao mesmo tempo. Ela era uma estranha em um mundo que prosperou na exclusividade. Cada detalhe da noite foi projetado para lembrar pessoas como ela o quão longe eles. Estava longe do poder real. Até o ar tinha um cheiro caro, uma mistura de perfume francês e a mordida crocante de champanhe. De repente, uma voz cortou a multidão. "Senhoras e senhores, posso? Você tem a sua atenção?" O mestre de cerimônias, um homem de cabelos grisalhos com o charme de um apresentador, bateu no microfone. "Vamos dar uma calorosa recepção ao nosso convidado de honra desta noite, o Sr. Benjamin Kingston." A sala explodiu em aplausos. Ben desfilou ao palco, Jasmine agarrada ao seu braço. Ele fez um discurso cheio de promessas vazias sobre retribuir a comunidade e construindo um futuro melhor. As pessoas o aplaudiram e brindaram. Seus rostos brilham de admiração. Emma sentiu uma onda de náusea. Ela se desculpou, silenciosamente, passando pelas mesas em direção ao saguão. Ao chegar ao corredor, ela viu seu reflexo no espelho. Uma mulher sozinha agarrada às bordas de uma festa que nunca foi feita para ela. Por um momento ela pensou em ir embora, mas algo dentro dela, talvez teimosia, talvez orgulho, a fez ficar. Ela caminhou até o terraço do hotel, onde o barulho desapareceu e o ar era fresco contra sua pele. A cidade espalhava-se diante dela, brilhante e infinito. Pela primeira vez na noite, ela se permitiu respirar. Ela lembrou-se de sua infância quando sua mãe costumava dizer: "Não importa o quão pequeno você se sinta, o céu é sempre seu." Emma olhou para as estrelas e pensou no bebê crescendo dentro dela. Este era o seu mundo secreto, uma pequena e feroz esperança, que nenhuma quantia de dinheiro ou zombaria poderia roubar. Quando ela finalmente voltou ao salão de baile, sentiu-se mudada. As paredes não parecia mais tão perto, a multidão menos intimidante. Ela não estava ali para ganhar a aprovação de ninguém. Ela estava ali para si mesma e para seu filho.
Mas ela não tinha ideia de que a maior humilhação da noite ainda estava por vir. No sombras daquele grande hotel, uma tempestade se formava, e Emma Harper estava prestes a ser arrastada para o olho. Durante a vida adulta de Emma, Ben Kingston sempre foi o centro do seu universo, para o bem ou para o mal. Ela o amou com uma paixão, confiança que antes parecia inquebrável. Mas o amor, ela aprendeu, nem sempre era o mesmo que lealdade. E esta noite, no brilhante salão de baile do Grand Regent Hotel, ela foi forçada a vê-la. Ex-marido por quem ele realmente era. Ben era o tipo de homem que atraía as pessoas. Confiante, ambicioso, um artista nato. Quando Emma o conheceu, ela se apaixonou pela energia magnética que enchia qualquer ambiente em que ele entrasse. Naqueles primeiros dias, ele parecia tão diferente de qualquer pessoa que ela já conhecera. Determinado, mas brincalhão, doce, mas também terrivelmente engraçado. Ela acreditara em cada palavra que ele dizia. Permitirá-se acreditar que juntos eles conseguiriam superar qualquer coisa. Mas, com o tempo, o charme de Ben se transformou em algo mais. A ambição que antes a inspirava agora parecia consumi-lo. À medida que sua carreira decolava, ele se tornou obcecado por status, imagem e poder. Emma percebeu isso nas pequenas coisas no início. Sua impaciência com as amigas dela, a maneira como ele ignorava as ideias dela. Bonitinho, suas reclamações sobre seu guarda-roupa simples ou gastos frugais. Depois deles, no casamento, a necessidade de Ben de ser admirado só aumentou. Nunca foi o suficiente para ter sucesso. Ele precisava ser visto como bem-sucedido. Invejava o homem no topo de cada escala social. O casamento deles era um projeto público, com curadoria para o Instagram. E coquetéis. Emma fez o possível para acompanhar, mas nunca conseguiu se livrar. A sensação de que ela estava se tornando apenas mais um acessório, mais um ponto alto na longa lista de realizações de Ben. Mesmo assim, ela tentou fazer as coisas funcionarem. Ela achava que amor significava compromisso. Ela estava disposta a se dobrar até quase quebrar. Não era apenas a distância emocional que doía. Houve atrasos. Noites no escritório que se estendiam até de manhã. Viagens de negócios inexplicáveis. Mensagens de texto que ele guardava com cautela repentina. Emma disse a si mesma que estava sendo paranoica, que Ben nunca a trairia daquele jeito. Mas, no fundo, ela sabia que algo havia mudado. O golpe final veio em uma quinta-feira chuvosa. Emma surpreendeu Ben em seu escritório, com seu café favorito, na esperança de reacender uma faísca. Ela encontrou sua assistente, com apenas 25 anos, toda cílios e batom, sentados um pouco perto demais, suas risadas agudas e privadas. Bens. O sorriso desapareceu quando ele viu Emma, mas se recuperou rápido, ignorando a visita dela como algo doce, mas desnecessário. Naquela noite, ele não voltou para casa. Na manhã seguinte, pediu o divórcio. Ele seguiu em frente numa velocidade impressionante. Dentro de semanas, Ben estava postando fotos com Jasmine, a mesma mulher de seu escritório, em férias exóticas e em terraços. Festas. Emma tentou ignorar as manchetes, mas para onde quer que ela se virasse, lá estavam eles, rindo, lindos. Livre do passado. Ben parecia se deleitar com sua nova vida, usando todas as oportunidades para lembrar ao mundo e a Emma o quanto ele estava melhor sem ela. Esta noite, Ben estava em seu elemento. Ele usava um smoking azul meia-noite que combinava com seu olhos, seu cabelo perfeitamente penteado, seu sorriso ainda mais afiado do que Emma se lembrava. Ao seu lado, Jasmine brilhava em um vestido prateado, sua beleza projetada para ser notada. Ela se agarrou a Ben, mas era claro que ele amava a atenção acima de tudo, a inveja sussurrada de outros homens, os olhares de admiração das mulheres. Juntos, eles eram o tipo de casal que parecia saído de revistas, não da vida real. Emma observou Ben comandar o baile no centro do salão, com uma taça de champanhe na mão, contando histórias que fizeram todo mundo ao redor dele riem. Foi uma performance cuidadosamente coreografada, mas apenas Emma reconheceu as rachaduras sob a superfície.
A insegurança, a fome implacável por aprovação, as escavações sutis e piadas que cortam um pouco fundo demais. Conforme a noite avançava, a crueldade de Ben se tornava mais pronunciado. Ele fez piadas sobre o brilho de Emma, uma forma indireta de apontar sua aparência alterada. Ele disse: qualquer um que ouvisse sobre como a vida de casado envelhecera, como ele finalmente estava livre para viver. Jasmine desempenhou seu papel perfeitamente, rindo das piadas de Ben, inclinando-se para beijos que eram mais para a multidão do que para ele. Não foi o suficiente para ser feliz. Ben precisava que Emma visse o quão feliz ele era. Ele precisava que ela se sentisse pequena, esquecida, substituída. Cada olhar, cada risada, cada encontro acidental fazia parte do espetáculo. Emma tentou manter a cabeça erguida, mas as farpas doíam. Uma coisa era perder o homem que você amava. Outra era assistir. Ele usa sua dor como arma para seu próprio entretenimento. Ela agarrou a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, engolindo as lágrimas que ela se recusou a deixar cair. Mas a verdadeira traição, aquela que realmente a quebrou, foi percebendo que Ben nunca a tinha realmente visto. Para ele, ela nunca foi uma parceira, nunca uma igual, nunca uma mulher. Ela esboçou um sorriso educado, com o coração disparado. É bom ver você também, Jasmine. Ela manteve a voz firme, recusando-se a deixar a mulher mais jovem ver o tremor sob sua calma. Mas Jasmine apenas se inclinou, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Ben diz: você tem passado por muita coisa. Eu só queria dizer, espero que esteja bem. É difícil, você sabe. Seguindo em frente. As bochechas de Emma queimaram, mas ela se recusou a morder. De volta. Agradeço sua preocupação, disse ela calmamente, sem desviar o olhar. Jasmine sorriu vitoriosa e deslizou para se juntar a Ben no centro da sala. A multidão se abriu para eles. O riso aumentou quando Ben levou Jasmine para a pista de dança, girando-a sob as luzes como a estrela de seu próprio show particular. Então chegou o momento que mudaria tudo. O MC anunciou o maior prêmio do leilão da noite, uma semana em uma vila particular na Toscana, com direito à hospedagem pessoal, chefes, motoristas e um armário cheio de roupas de grife. A disputa foi acirrada, a multidão vibrando com excitação. De repente, Ben, sempre o showman, levantou a mão e deu um lance obsceno, o tipo de número que fez as pessoas suspirarem e se virarem em seus assentos. O holofote girou em direção a Ben e Jasmine, banhando-os em ouro. Luz. Ben se levantou, sorrindo, e puxou Jasmine para perto. Ela merece o mundo. Ele declarou alto o suficiente para que toda a sala ouvisse. Ao contrário de algumas pessoas, ela nunca se deixa levar. As palavras ecoaram no salão de baile como um tiro. O silêncio se espalhou pelas mesas. Emma sentiu o sangue sumir do rosto. Dezenas de os olhos se voltaram para ela, alguns com pena, outros com alegria mal disfarçada. Alguém conteve o riso. Até Megan, sentada a algumas mesas de distância, parecia abalada, com as mãos cobrindo a boca em choque. Emma olhava fixamente para a frente, recusando-se a dar a Ben a satisfação de vê-la quebrar. Mas por dentro, ela estava desmoronando. A vergonha a oprimia, espessa e sufocante. Ela podia. Sentiu sua respiração ficando superficial, seu peito apertando enquanto a humilhação a afundava. Ela desejou que o chão se abrisse e engolir seu buraco. A orquestra vacilou, a música tropeçando como se até eles tivessem sido jogados para fora pela voz de Ben. Crueldade. Por um momento, a noite inteira oscilou à beira do desastre. Então, como se nada tivesse acontecido, o mestre de cerimônias riu sem jeito e deu início à noite. A multidão se forçou a recuperar, o riso e a conversa retornando lentamente, mas nada parecia muito o mesmo. Emma se afastou da mesa e seguiu pelo mar de lantejoulas e seda em direção ao banheiro. O corredor lá fora estava vazio, o barulho da festa abafado por grossas cortinas de veludo. Ela se encostou na parede fria, parede de mármore, com as mãos tremendo enquanto lutava para recuperar o fôlego.
Lágrimas ameaçavam, mas ela piscou para contê-las. Furiosa consigo mesma por se importar. Ela se lembrou das palavras da mãe: nunca deixe que te vejam chorar. Lágrimas são pessoais. A dignidade é pública. Emma se endireitou, alisando o vestido com as mãos trêmulas. Ela não deixaria. Bem venceu. Não está noite. Nunca. Mas enquanto ela olhava para seu reflexo no espelho dourado, ela mal reconheceu a mulher que a encarava. Seu rosto estava pálido, seus olhos muito brilhantes, seus lábios pressionados em uma linha fina e determinada. Ela viu a exaustão, o desgosto, os anos tentando e falhando em ser o suficiente por um homem que nunca a mereceu. Ela viu uma sobrevivente, sim, mas também uma mulher à beirada. Ela jogou água fria no rosto e respirou fundo. Você está bem, sussurrou para si mesma. Você está bem. Este não é o fim. Ela pensou no segredo que carregava, um pequeno batimento cardíaco dentro dela que ninguém naquela sala brilhante conhecia. Que ela percebeu ser sua verdadeira força. Que era o motivo da sua luta. Quando ela finalmente voltou ao salão, a festa estava a todo vapor novamente. Mas Emma moveu-se por ela como um fantasma, invisível para todos, exceto para os mais cruéis. Ela manteve o queixo erguido, seus passos firmes, determinados, para não deixar que sua dor se tornasse entretenimento para os outros. E, no entanto, por trás do desafio, as feridas eram profundas. Público. A humilhação é um tipo especial de dor, o tipo que perdura muito depois do fim da noite. Quando Emma saiu do hotel, ao deslizar para o abraço frio da cidade, ela sentiu um peso que não conseguia afastar. Ela havia sido quebrada na frente das pessoas que mais importavam para bem e para ela. Mas mesmo enquanto ela se afastava, com a cabeça baixa contra naquela noite, Emma fez outra promessa. Ela não deixaria que este fosse o fim de sua história. O mundo poderia tê-la visto. Tropeçou, mas eles não a viram se levantar. E quando ela voltou, mais forte, mais corajosa, e não mais com medo, cada pessoa que riu de sua dor se lembraria de seu nome. Emma Harper se mudou pelas ruas da cidade em um borrão, seus saltos ecoando contra o pavimento molhado enquanto a meia-noite engolia os últimos vestígios o brilho dourado da gala. A chuva congelante da primavera havia começado, penetrando seu pelo fino e o cabelo grudado na testa. Ela mal notou. Cada passo que dava para longe do Grand Region Hotel parecia um peso extra sobre seus ombros. Ela só queria desaparecer, dissolver-se na noite para que ninguém mais a visse. Ela nunca se sentiu tão completamente sozinha. A humilhação das palavras de Ben ecoou em sua mente. Ouvidos, recusando-se a desaparecer, mesmo enquanto colocava bloco após bloco entre ela e a multidão. Não era apenas o público. Vergonhoso. Era o jeito como as pessoas olhavam para ela, o jeito como Jasmine sorria, a pena nos olhos de Mega. Ela veio à gala na esperança de recuperar um pedaço de si mesma, talvez até mostrar a Ben e seu novo mundo que ela poderia sobreviver sem ele. Em vez disso, ela saiu mais destruída do que jamais imaginou. Quando Emma finalmente chegou ao seu apartamento, um estúdio apertado em um prédio em ruínas, ela trancou a porta atrás dela, afundando no chão com as costas pressionadas contra a madeira. Por um momento, ela apenas ficou sentada ali, segurando a bolsa contra o peito, olhando para a tinta descascada e as sombras tênues dançando no teto. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de sua respiração irregular. Ela tirou os sapatos e os deixou cair para o lado, com os pés inchados e doloridos de horas em pé com saltos emprestados. Seu vestido, agora amassado. Que ela não era nada sem ele, apenas uma ex-esposa fracassada, sem futuro e sem lugar no mundo. As dúvidas circulavam. Ela como abutres, atacando cada esperança, cada resquício de confiança que ela tinha. Esquerda. Nas horas mais escuras da noite, Emma se perguntou se as coisas algum dia melhorariam. Ela pensou em ligar para Mega. Mas era tarde demais e ela estava com vergonha de contar tudo o que tinha acontecido. Ela pensou em seus pais. De volta à Pensilvânia. Suas vozes eram gentis e encorajadoras, mas ela não suportava a ideia de preocupá-los ainda mais.
Ela estava determinada a protegê-los de sua dor, a fingir que estava bem, mesmo quando estava desmoronando. Ela repetiu os velhos conselhos da minha mãe, as palavras que costumavam confortá-la. Às vezes é preciso parar para recomeçar. Às vezes você tem que perder tudo para descobrir do que você realmente é feito. Esta noite, as palavras soaram vazias. Tudo o que ela sentia era perda. Na manhã seguinte, Emma acordou com dor de cabeça e olhos inchados. A cidade estava cinza, a chuva ainda caindo. Os sons da vida do lado de fora de sua janela pareciam a 1 milhão de milhas de distância. Ela se sentou na beira da cama, com as mãos pressionada contra o estômago e se permitiu respirar. Lenta e cuidadosamente, ela se lembrou do motivo da luta. Não era para Ben, Jasmine ou qualquer outra pessoa naquela festa miserável. Era para o bebê dela. Era para ela mesma. Ela se forçou a se levantar, fechar e comer uma torrada. Mesmo com o estômago embrulhado, ela limpava seu apartamento, concentrando-se em tarefas simples apenas para continuar se movendo. Cada pequeno ato era uma rebelião contra desespero. Cada passo era prova de que ela ainda estava ali, ainda tentando. Ela não sabia como reconstruiria sua vida. Ela não sabia como encontraria forças para enfrentar o mundo novamente. Mas, como? Ela olhou pela janela manchada de chuva. Emma sussurrou uma promessa para seu filho ainda não nascido. Não sei como faremos isso. Mas juro que não vou desistir de você. Eu também não vou desistir de mim. Por enquanto. Já era o suficiente. O amanhã podia esperar. A chuva já tinha parado quando Emma Harper finalmente saiu de casa novamente. Mas o mundo ainda estava banhado em cinza. Ela se movia pela cidade como um fantasma. Capuz abaixado, ombros curvados. Esperando não ser vista. No entanto, por baixo de sua exaustão e da persistente dor da humilhação, algo em Emma tinha começou a mudar. O colapso da noite anterior a deixou vazia. Mas às vezes, quando você chega ao fundo, você encontra um lugar para plantar seus pés. Emma pegou o metrô para o centro da cidade, deixando ela mesma ser levada pelo hábito e pelas velhas lembranças. Ela acabou nos degraus da Biblioteca Pública de Nova York, um lugar que outrora fora seu santuário. Ela sentou-se à sombra dos leões de pedra, sentindo o peso silencioso do história do edifício. Foi aqui, quase 4 meses antes, que toda a sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Ela fechou os olhos e se permitiu lembrar do encontro casual, da faísca que ela nunca esperava, e o segredo que ela mantinha enterrado desde então. Era uma tarde fria de dezembro. O estúdio de yoga onde ela dava aulas em meio período estava fechado para reformas. Então Emma passou na biblioteca para escapar o vento e se perder em um livro. Ela adorava vagar pelos corredores de mármore, respirando o cheiro de papel velho e possibilidade. Naquele dia, ao pegar um romance na prateleira mais alta, uma voz masculina a assustou. Deixe-me. Isso é para você. Seu tom era caloroso, confiante, um timbre grave que imediatamente chamou sua atenção. Emma virou-se e viu um homem alto e impecavelmente vestido com um terno simples, cor de carvão, sorrindo para ela com olhos gentis. Seu cabelo estava salpicado de prata, seu rosto marcante e gentil. Ele entregou a ela o livro com um aceno de cabeça. Sempre feliz em ajudar alguém que ama Fitzgerald. Ela riu, surpresa com a agitação em seu peito. Obrigada. Ele é um dos meus favoritos. Eles começaram a conversar tranquilamente. O nome dele era Alex Stanton. Ele estava visitando Londres. Negócios, disse ele, embora não tenha dito de que tipo. Emma imaginou que ele tivesse sucesso, mas ele não tinha a arrogância que ela esperava de homens ricos. Havia algo genuíno em sua curiosidade. A maneira como ele ouvia, a maneira como ele sorria. Eles andavam pelos corredores falando sobre livros, viagens, os melhores lugares para encontrar café em Nova York. Pela primeira vez em meses, Emma se sentiu vista, não como uma ex-esposa ou um fracasso, mas como ela mesma. Eles se encontraram novamente por acidente 2 dias depois. Desta vez em um pequeno café perto do parque.
Alex comprou café para ela e eles ficaram conversando até o sol se pôr atrás do arranha-céus. Era fácil conviver com ele. Seu humor britânico era ao mesmo tempo desarmante e reconfortante. Ele nunca pressionava, nunca. Curioso. Emma se viu se abrindo de uma forma que não fazia com ninguém desde que seu casamento acabou. A amizade deles cresceu rapidamente. Durante jantares e visitas a museus, Emma descobriu que Alex não era simplesmente rico. Ele foi um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, fundador de um conglomerado global de tecnologia. Sua fortuna era do tipo que a maioria das pessoas só lê em revistas, mas ele nunca a ostentou. Na verdade, ele parecia esconder-se atrás de um muro de modéstia, mais interessado em boas conversas do que em poder ou prestígio. Numa noite de neve, Alex confidenciou que sua falecida esposa havia falecido de câncer anos atrás. Ele contou a Emma sobre a solidão, a rotina interminável de administrar um império, o anseio por algo real. Emma, por sua vez, compartilhou suas próprias cicatrizes, a dor o divórcio, a perda dos sonhos, o medo de nunca mais pertencer a lugar nenhum. Naquele espaço suave e vulnerável, algo floresceu entre eles. Passaram uma noite perfeita juntos. Apenas uma. Não foi planejado. Não houve promessas, sem declarações. Foi gentil e real, exatamente o que Emma precisava. Lembrete de que ela ainda estava viva, ainda capaz de amar. Na manhã seguinte, Alex partiu para Londres, suas vidas divergindo, com uma despedida doce e agridoce. Emma nunca esperava vê-lo novamente. Ela certamente nunca esperava o que viria a seguir. Uma menstruação tardia, o pânico silencioso, o teste dando positivo. Quando ela confirmou que estava grávida, seu mundo saiu do eixo. O timing era impossível. A situação, avassaladora. Mas, à medida que a realidade se impunha, Emma sentiu uma estranha sensação de paz. Esta criança era um milagre. O seu milagre. Ela não contou. Alex. Ela disse a si mesma que era para protegê-lo. Mas a verdade é que estava com medo. Com medo do que ele diria, do que isso significaria, de deixar outra pessoa entrar em seu novo e frágil mundo. Em vez disso, ela construiu sua vida em torno do segredo. Ela economizou cada centavo, trabalhou em todos os turnos que pôde e planejou um futuro. Ela enfrentaria sozinha se precisasse. Ela se agarrou à lembrança da gentileza de Alex, ao calor em seus olhos, à crença de que ela poderia ser mais do que bem e o mundo haviam decidido. Agora, sentada nos degraus da biblioteca, Emma sentia-se forte, invencível. Um plano começou a se formar em sua mente. Ela não se esconderia mais. Ela recuperaria sua vida, sua dignidade, seu futuro. Criança era sua razão. Este segredo era o seu poder. E um dia, em breve, o mundo veria a verdadeira Emma Harper. Não apenas a mulher que bem descartou, mas uma força que eles nunca poderiam quebrar. A cidade parecia diferente para Emma Harper agora. O que tinha antes parecia frio e assustador, de repente estava cheio de possibilidades. O conhecimento de que ela estava carregando o filho de um dos homens mais influentes do mundo tinha acionado um interruptor dentro dela. Chega de se esconder, chega de vergonha. Sua mágoa era real, mas não era mais sua história definidora. Isto foi o início de uma nova Emma, uma mulher pronta para lutar pelo seu futuro e pelo do seu filho. A transformação não foi instantânea. Os dias que se seguiram foram difíceis, cheios de dúvidas e exaustão. Mas aos poucos, Emma começou a se recompor. Ela começou fazendo uma lista, com pequenas metas para cada dia. Tomar ar fresco, comer algo saudável, candidatar-se a 3 novos empregos, ligar para os pais só para ouvir a voz deles. Toda vez que ela cruzava algo estranho, ela sentiu uma pontada de esperança. Sua amiga Megan se tornou sua maior incentivadora. Num sábado, Megan apareceu na porta de Emma com uma mochila e um olhar determinado. Você precisa de um recomeço, declarou ela. E eu conheço o lugar certo. Ela arrastou Emma para um salão pequeno,
mas chique, no West Village, onde estilistas. Cumprimentou-a como uma velha amiga. Emma observou no espelho enquanto seu cabelo era parado e modelado, seu rosto cansado, transformada por uma maquiagem sutil e habilidosa. A estilista, uma mulher chamada Laia, conversou com Emma enquanto ela trabalhava, fazendo perguntas sobre sua vida e sonhos, sem nunca mencionar bem ou o passado. Quando Laia terminou, Emma mal reconheceu a mulher que a encarava. Seus olhos pareciam mais brilhantes. Seu sorriso mais confiante. Toda sua postura mudou sutilmente. Megan foi às compras em seguida, insistindo para que Emma escolhesse algumas roupas novas que a fizessem se sentir poderosa, não apenas confortável. Você não precisa de US$ 1 milhão para parecer US$ 1 milhão. Megan sorriu, colocando um blazer ousado e jeans perfeitamente ajustados. As mãos dela. Você só precisa se lembrar de quem você é. A transformação foi mais do que pele. Profundo. Enquanto Emma caminhava pela cidade com suas roupas novas, ela sentiu uma força silenciosa florescendo dentro dela. Pela primeira vez em meses, as pessoas não viram uma mulher que havia sido deixada para trás. Elas viram alguém que valia a pena notar. E mais importante, Emma também viu. Mas não era apenas o exterior. Emma sabia. Ela precisava reconstruir sua vida do zero. Ela tirou a poeira do currículo e começou a se candidatar a empregos fora do mundo do yoga. Ela fez um curso rápido de marketing digital online, trabalhando até tarde da noite enquanto sua mão descansava. Sua barriga. Ela começou a fazer networking, entrando em contato com antigos clientes e novos contatos com uma confiança que nunca tivera antes. Os e-mails de rejeição a magoaram, mas ela se recusou a deixá-los destruí-la. Cada não era apenas mais um passo em direção a um sim. Com o passar das semanas, pequenas vitórias começaram a acumular. Ela conseguiu um trabalho freelance gerenciando mídias sociais para uma pequena startup de bem-estar. O pagamento não era muito, mas foi um começo e lhe deu a chance de aprender novas habilidades na segurança de casa. Sua energia retornou. Enquanto ela se concentrava no futuro, não no passado. Ela encontrou alegria nas pequenas coisas novamente. Uma caminhada ensolarada no Central Park, macacãozinho de bebê bobo na vitrine de uma loja, o bater de pequenos chutes que a lembravam de tudo pelo que ela estava lutando. Dela. O relacionamento com os pais também se aprofundou. Ela finalmente se abriu com ele sobre a gravidez, esperando decepção, mas encontrando apenas amor e apoio. Você sempre foi destinada a ser mãe, querida. Seu pai lhe disse por telefone. Estamos muito orgulhosos de você. A fé que eles tinham nela se tornou uma âncora, algo sólido que ela poderia se agarrar, não importa o que o mundo jogasse contra ela. A transformação de Emma foi mais do que uma transformação ou um novo emprego. Tratava-se de resgatar sua história, de se recusar a deixou que a traição de Ben ou o julgamento de qualquer outra pessoa a definisse. Ela começou a andar, com a cabeça erguida, ombros para trás, olhos claros. Ela não estava apenas sobrevivendo. Não mais. Ela estava construindo uma vida digna de seu filho. Ela se juntou a um grupo de apoio para mães solteiras na cidade, e as mulheres de lá se tornaram sua tribo. Elas trocavam histórias de desgosto e esperança, trocavam dicas de babá e indicações de emprego. E comemoramos cada pequena vitória juntos. Emma aprendeu que força não era nunca desistir. Era sobre levantar-se repetidamente até que ficar em pé parecesse natural. Quando sua barriga inchou e as árvores da cidade ficaram verdes com a primavera, Emma era uma mulher diferente. Ela havia perdido seu medo. As coisas que uma vez a assombraram, a voz de Ben, o riso de Jasmine, o julgamento de estranhos, não eram nada comparados ao poder silencioso que crescia dentro dela. Ela não se via mais como uma vítima. Ela era uma sobrevivente. Ela era uma mãe. Ela era uma mulher renascida. Uma manhã ensolarada, Emma estava na varanda de seu apartamento e observava a cidade acordar lá embaixo. O céu estava coberto de dourado, o ar fresco e vivo. Ela pressionou as mãos contra a barriga e sussurrou: "Vamos ficar bem. Vamos ficar mais do que bem."
Ela sentiu seu filho chutar em resposta. Uma promessa gentil e perfeita. Emma Harper estava pronta. Pronta para enfrentar o mundo. Pronta para reivindicar o futuro que pertencia a ela e ao seu bebê. Ela não precisava mais aprovação de qualquer outra pessoa. Ela havia se tornado sua própria heroína. Da próxima vez que o mundo a visse, ela não seria a mulher que eles, zombada ou malhada. Ela seria a mulher que voltaria mais forte, e desta vez, ela escreveria seu próprio final. A primavera havia eletrizado a cidade e, com ela, algo em Emma Harper havia se tornado vivo também. Havia uma emoção inegável no ar, uma sensação de que tudo estava prestes a mudar. Para semanas, Emma vinha silenciosamente construindo sua força, crescendo em sua nova vida e se preparando para o momento que ela conhecia. Chegaria o dia em que ela confrontaria seu passado, não como uma vítima, mas como uma mulher transformada. Aquele dia chegou mais cedo do que ela esperava. Tudo começou com um telefonema de Megan. Você não vai acreditar. A Fundação Kingston está organizando outra gala. Desta vez, ainda maior do que antes. Adivinha quem está na lista de convidados? O estômago de Emma revirou. Ela não tinha visto Ben ou Jasmine desde aquela noite humilhante, meses atrás. Ela imaginou que suas vidas só tinham se tornado mais brilhantes. Suas. O círculo se fecha. As risadas ficam mais altas. Por que você está me contando isso? Megan sorriu ao telefone. Porque você, minha querida, vai estar lá. Não como a ex-esposa de Ben, mas como uma mulher que merece ser visto. E não apenas visto, celebrado. O primeiro instinto de Emma foi dizer não, para fugir dos holofotes que ela passou meses evitando. Mas algo dentro dela, orgulho, coragem, talvez até um pouquinho de raiva justificada dissesse sim. Este era o momento dela. Ela não se esconderia mais. Com a ajuda de Megan, Emma planejou seu retorno com meticulosidade. Nenhum detalhe era demais. Pequena. Ela usava um vestido verde esmeralda deslumbrante que realçava suas novas curvas. Seu cabelo era brilhante e solto ao redor dela. Ombros. Sua maquiagem era elegante, mas ousada. Suas joias, simples, mas marcantes. Ela se sentia poderosa, linda e completamente ela mesma. Mas não era só a transformação que impressionaria o ambiente. Emma tinha um aliado, o mundialmente famoso bilionário Alex Stanton, cuja empresa estava patrocinando o maior evento da gala. Iniciativa de caridade. A notícia se espalhou discretamente entre a elite de que Alex traria um convidado muito especial. Isso. Noite. Uma mulher cuja coragem e graça o inspiraram. Emma chegou à festa de braço dado com Alex. A sala fervilhava no momento em que entraram. Câmeras dispararam. Convidados esticaram o pescoço e uma onda de sussurros percorreu a multidão. Ben e Jasmine estava no centro da sala, mantendo a corte como sempre. Mas no momento em que viram Emma, confiante, radiante, destemido, o sorriso presunçoso de Ben vacilou. Os olhos de Jasmine se arregalaram. Seu aperto no braço de Ben. Alex foi o perfeito cavalheiro, guiando Emma pela multidão, apresentando-a a poderosos e filantropos que a olhavam com genuíno respeito. Emma sentiu o nervosismo borbulhar dentro dela, mas manteve a cabeça erguida, lembrando-se de cada momento que a trouxe até ali. Como o programa começou, o MC anunciou uma surpresa. A maior instituição de caridade desta noite. Doação, um recorde de $10 milhões, vem da iniciativa Stanton Harper, uma organização dedicada a apoiando mães solteiras e empoderando mulheres necessitadas. Por favor, deem as boas-vindas a Alex Stanton e Emma Harper no palco. Aplausos ecoaram pelo salão. O coração de Emma batia forte, mas ela caminhou até o palco com Alex, sentindo uma sensação de destino. Ela olhou para Ben e Jasmine, percebendo seus rostos atordoados, e pela primeira vez, não sentiu nada além de pena. Alex falou primeiro, elogiando a força, a resiliência e a visão de Emma para o Fundação. Então, quando os holofotes caíram sobre Emma, ela respirou fundo e se dirigiu à multidão, não como a ex de Ben, mas como sua própria mulher.
Esta noite, ela começou. Estou aqui não porque minha vida tem sido fácil, mas porque me recuso a deixar que as dificuldades me definam. Tenho orgulho de ser uma mãe solteira, orgulhosa da minha jornada e honrada em usar minha experiência para ajudar outras mulheres a encontrar sua voz e seu poder. Ninguém deve se sentir pequeno ou invisível. Todos somos dignos de amor, respeito e oportunidade. A sala estava silenciosa, envolta em atenção. Até bem poderia. Não conseguiu esconder sua admiração. Então veio a reviravolta que ninguém esperava. Alex se virou para Emma, com os olhos cheios de ternura. Emma, eu acredito que o mundo precisa de mais pessoas como você. Pessoas que transformam a adversidade em esperança. É por isso que estou fazendo parceria com você. E porque a iniciativa Stanton Harper mudará milhares de vidas. A multidão explodiu em aplausos, repórteres rabiscando furiosamente, câmeras capturando todos os ângulos. Ben parecia devastado, sua posição como o centro das atenções. Usurpado pela mulher de quem ele outrora zombara. Jasmine estava pálida, sua confiança se esvaindo em tempo real. À medida que a noite. Com o passar do tempo, as pessoas se aproximaram de Emma para agradecê-la, para compartilhar suas próprias histórias, para perguntar como poderiam ajudar. Emma se sentiu vista, valorizado e, finalmente livre. Ela sorriu para as fotos, apertou as mãos de políticos e CEOs, e recebeu felicitações de todos os cantos da sala. Mas o momento mais importante chegou, quando Ben, claramente abalado, tentou se aproximar dela enquanto a noite caía. Ele parecia desesperado, uma sombra do homem, que antes era tão alta. Emma, podemos conversar? Ela levantou a mão, sorrindo. Gentil, mas resoluto. Não há mais nada a dizer, Ben. Desejo-lhe tudo de bom, de verdade. Mas agora tenho uma nova vida. Uma que não inclui sua aprovação ou sua pena. O rosto de Ben se contraiu e Emma sentiu uma onda de paz. Esta era sua vitória. Não apenas sobre ele, mas sobre todo medo, toda dúvida, todo momento. Ela achava que não era o suficiente. Ao sair da festa, de mãos dadas com Alex, com a cidade brilhando ao seu redor, Emma Harper sabia que havia escrito sua própria história, e isso era apenas o começo. À noite. O ar estava fresco quando Emma Harper saiu da festa, o som dos aplausos ainda ecoando atrás dela. As luzes da cidade parecia brilhar só para ela, lavando as calçadas de ouro e prata. Pela primeira vez em muito tempo, Emma sentiu. O peso do passado foi tirado de seus ombros. Cada humilhação, cada desgosto, cada noite solitária a levaram. Até este momento. Não é um final perfeito, mas um novo começo poderoso. Alex apertou a mão dela, com os olhos brilhando de orgulho. Você foi incrível lá em cima, Emma. Sério, eu já estive na frente de líderes mundiais e chefes de Estado, mas você me inspirou de uma forma que nunca esquecerei. Emma sorriu, sentindo uma suave calor se espalhou por seu peito. Obrigada, Alex, por tudo, por acreditar em mim quando eu nem conseguia acreditar. Eu mesmo. Ele a puxou gentilmente para longe dos fotógrafos e deu um beijo nela. Testa. Você nunca precisou salvar a Emma. Você só precisava de uma chance de ser vista. Agora o mundo te vê, e eu também. Essas palavras, por mais simples que fossem, significavam mais para Emma do que qualquer manchete ou fortuna. Ela percebeu que seu poder nunca dependeu de quem estava ao seu lado ou do que qualquer outra pessoa pensava dela. Sempre foi ali, esperando para ser reivindicado. Os meses que se seguiram foram um turbilhão. A iniciativa Stanton Harper tornou-se uma das instituições de caridade mais comentadas da cidade, arrecadando milhões para mães solteiras, mulheres vítimas de violência doméstica e crianças necessitadas. E ela nunca se esqueceu da a dor que a moldou. Ela usou sua história como um farol para outras pessoas, visitando abrigos, orientando jovens mulheres, falando com honestidade sobre fracasso, vergonha e recomeço. Ela contou a eles o que ninguém havia lhe contado. Você não é fraco porque amou alguém que não pôde retribuir o seu amor.
Você não está arruinado por ter sido deixado para trás. Você não são invisíveis. À medida que a notícia da jornada de Emma se espalhava, ela começou a receber cartas. Centenas no início, depois, milhares. Mulheres de todo o mundo abriram seus corações, compartilhando histórias de traição, sobrevivência e esperança. Algumas eram mães que lutavam para alimentar seus filhos. Outras eram profissionais que foram preteridas ou ridicularizadas de seu gênero. Alguns ainda estavam perdidos em desgosto. Outros tinham apenas começado para encontrar o seu caminho. Emma respondeu a todos que pôde, oferecendo conselhos, incentivo e, às vezes, apenas um ouvido atento. Ela nunca fingiu ter todas as respostas. Mas ela se certificou. Toda mulher sabia de uma coisa. Ela nunca estava sozinha. Uma tarde, quando Emma, observando Hope cochilar sob o sol, ela refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. Ela pensou em Ben. Onde quer que estivesse, o que quer que acontecesse com sua vida perfeita, e não sentia amargura, apenas gratidão. Sua crueldade lhe ensinou a lição mais importante de todas. Ninguém mais poderia definir seu valor. Nem um marido, nem uma estranho, não o mundo. Seu aviso ao mundo foi simples, mas poderoso. Nunca subestime uma mulher. Nunca presuma que conhece a história dela só porque conhece suas cicatrizes. Nunca confunda gentileza com fraqueza ou desgosto pela derrota. As mulheres que você zomba hoje podem ser aquelas que mudar o mundo amanhã. A ex-mulher que você envergonha, a mãe solteira que você ignora, a sonhadora que você ignora, ela poderia ser sua chefe, sua inspiração, sua heroína. A voz de Emma se tornou um grito de guerra para as mulheres em todos os lugares. Seus discursos foram citados, seus artigos compartilhados por milhões. Mas o verdadeiro legado que ela deixou não foi encontrado em manchetes ou prêmios. Estava nas mulheres que se defenderam, que deixaram relacionamentos tóxicos, que começaram negócios, que encontraram a coragem de amar novamente. Estava em cada criança que cresceu sabendo que sua mãe era uma guerreira, não uma vítima. No primeiro aniversário da gala, Emma retornou ao Grand Region Hotel, não como convidado, mas como orador principal. Os mesmos lustres brilhavam acima, mas desta vez, cada luz parecia para comemorar sua vitória. Ela olhou para a multidão e viu dezenas de rostos familiares, amigos, aliados, até mesmo antigos inimigos que agora admiravam sua força. Ela terminou seu discurso com as palavras que gostaria que alguém tivesse dito a ela em seu momento mais sombrio. Não somos definidas por aqueles que nos machucam, mas por como nos levantamos após a queda. Toda mulher tem direito à sua própria história, aos seus próprios sonhos, ao seu próprio poder. Não deixe ninguém tirar isso de você. Nem esta noite, nem nunca. Os aplausos foram estrondosos. Emma sentiu a mãozinha de Hope segurando o dedo, o braço firme de Alex em suas costas e Megan radiante da primeira fila. Sua vida não saiu conforme o planejado, mas foi mais bonito do que ela jamais poderia ter imaginado. O mundo se lembraria do noite. Emma Harper recuperou sua história e todas as mulheres que assistiam saberiam que ela poderia fazer o mesmo. Então, a história acabou e nossos maravilhosos amigos. Você ainda está aqui conosco agora? Se você ficou até este momento, sei que algo na jornada de Emma deve ter tocado seu coração de alguma forma. Talvez você foi ferido. Talvez você se sentisse invisível. Ou talvez você carregasse uma dor secreta que o mundo jamais poderia ver. Se esta história nos mostra alguma coisa, é que todo final pode se tornar um novo começo se encontrarmos a coragem de acreditar em nós mesmos novamente. Lembre-se, você não está arruinado por ter sido deixado para trás. Você não é invisível. Às vezes, o que nos quebra é, na verdade, o que nos dá força para subir ainda mais alto. Como ensina a sabedoria heterodoxa, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Então, vamos manter a esperança. Vamos nos erguer por nós mesmos e por todos que ainda se sentem invisíveis. Se você se sentiu inspirado, curta, compartilhe e
Inscreva-se e deixe um comentário abaixo sobre sua jornada. Estamos todos nessa.